Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. Olha, nós estávamos aguardando, acho que nem vem mais, que é o Carlos Pereira, né, ex-prefeito de Tanguá e também ex-presidente do Conleste, né, uma pessoa que tem um conhecimento da área metropolitana. E a gente estava aguardando aqui para a gente falar um pouco sobre a área metropolitana, o adensamento, né? As situações que ocorrem na nossa região metropolitana, principalmente no Alcântara, que está um horror. Alcântara fede desde a lixeira até o seu grande centro comercial. É brincadeira o que estão fazendo com Alcântara. O maior arrecadador, o maior polo arrecadador, talvez até do estado do Rio de Janeiro, né? E passando por essa humilhação. Quem tem imóveis, quem mora... esta semana, para chegar no meu escritório, eu tive que deixar meu carro muito longe. Não tinha lugar. E outra coisa, Neilton, essa parceria sua com as vans, ó, tá tudo bem, irmão. Agora, manda sua guarda proteger as situações. Os caras estão aparelhando no meio da rua, duas vans, uma segurando a outra, tá? E a gente não tem como passar. A situação é muito complicada. Alcântara está uma Babel, meu irmão. Pelo amor de Deus. Que respeite o povo, pelo menos. Olha, sem falar que hoje, ó, carro não respeita sinal, a população invade porque não tem área. E os guardas estão lá, irmão. Mas sabe por quê? Guarda não faz milagre, Neilton. Guarda não faz milagre. Não temos rua. Agora começou o Conobil, meu amigo João Gustavo, no centro do Alcântara. Tudo bem, eu acho que... Ainda bem que é Conobil, não é Cornobil, tá? É Conobil, tá? A situação está muito complicada. Quem tem negócio no Alcântara, meu amigo, está sofrendo. Nelson, deixa eu só falar rapidinho do nosso amigo que hoje não está aqui, o Carlos Pereira, e falar uma historinha rapidinho dele. Eu, durante um período que ele foi prefeito, eu andei muito na Câmara Federal na questão da legalização da profissão de motorista. Sim. E era impressionante que cada gabinete que eu entrava, estava lá o Carlos Pereira com a pastinha na mão e com o programa pedindo obras para esse lado do Conleste, para Tanguá. Mas era impressionante. Toda semana que eu estava lá, ele estava lá pedindo obra, pedindo melhoria para o Conleste. Um grande trabalhador, um cara sério, que eu respeito muito. Parabéns e espero que ele venha aqui ao programa para podermos debater com ele, que conhece muito dessa área do Conleste. Com certeza, eu acho que eu apostei nesse convite de hoje, né? Deixei até de fazer... Inclusive eu quero mandar aqui um abraço para o nosso Agliberto, que está sempre nos ouvindo, né? O Agliberto está sempre nos apoiando, né? Agliberto Mendes. E aproveito para divulgar aí o site do blog do Vovozinho, né? Fica atento aí, é um blog, né? E Zé Carlos, tem algum comentário aí no Sua Cidade e Seus Valores? Daqui a pouco, né? Mas eu quero falar sobre anistia, João. Eu sou meio assustado com o negócio de anistia, porque às vezes você paga o seu imposto em dia, corre, faz sacrifício, deixa de comprar alguns presentes, fazer uma boa recepção nas comemorações, nas festas de finais de ano, para economizar para pagar o IPTU, né? Que eu vou partir logo para defrontar o IPTU, porque esse é que interessa a população. E normalmente as maiores empresas ficam acumulando dívida do IPTU, as prefeituras não executam, não cumprem a lei de execução fiscal, né? E quando chega assim, em determinado tempo, às vezes até que ele se elegeu, aparecer na mídia, e vem com as anistias fiscais. Bom, anistia é quem deve, o mal pagador. E aquele que pagou em dia, como é que fica? João, como é que você vê isso? Você foi vereador, você deve ter debatido isso. E alguém me chamou a atenção aqui, o Avanésio, Vilmar Bruno. Eu gostaria até, João, antes de você falar, eu vou ler aqui o texto do Vilmar Bruno. Grande Nelson, isso é palavras dele, né? Ouvi na rádio um locutor, e acho que foi você que comentou isso, João, dizendo que o prefeito de Niterói solicitou à Câmara de Vereadores a aprovar a sua mensagem de anistia das dívidas, multas, juros de mora, dos IPTU e dos inadimplentes,
A exemplo de uma prestadora de serviço de plano de saúde, que foi comentado, você que comentou isso. Ocorre que o prefeito e os vereadores, se aprovarem e praticarem isso, incorrerão na renúncia da receita, lei federal, podendo devolver todos os valores anistiados. Cabe à oposição encaminhar o aprovo dessa desordem ao Ministério Público. Será que é mesmo? O cara tem que devolver mesmo, dá anistia e depois tem que devolver? Se o que rouba não paga, ainda mais isso que faz com cara de publicidade, de coisa, de benefício para a população, é que não vai devolver mesmo. Isso não deve ter acontecido, porque a perda de receita pela anistia que vai ser dada, o prefeito já deve estar pensando em algum outro ponto. Até no ponto do aumento do IPTU, que esse ano aqui em Niterói é de quase 7%, 6,75%. 6,75%. 6,75%. Então, Nelson, eu volto a me preocupar com o que você falou, que nós estamos debatendo aqui. O bom pagador, qual é o prêmio que esse bom pagador tem? Ele tem um desconto maior por ser bom pagador? Nós temos que incentivar as pessoas de bem, não as pessoas do mal. Porque as pessoas que estão buscando essa anistia, você pode ver, tem grandes conglomerados, empresas que vão construir imóvel aí, que compram o imóvel e fica sem pagar anos até começar a construção. Por exemplo, hoje em parte de Santa Rosa e parte de Caraí não pode se construir mais prédios até 4 andares, que é a decisão do Ministério Público, que está prevalecendo, mantendo aí, até ter a votação de novo do plano urbanístico de Niterói, que já deveria ter sido votado, está aí passando de 10 anos e não é votado. Então, essas empresas estão comprando esses imóveis, eu tive essa informação, as empresas estão comprando esses imóveis ali em volta dos Jardins Caraí e tudo mais, compram as casas, como não pode construir prédios maiores, eles estão estocando. Só que eles estocam não pagando o IPTU. Porque depois, quando eles começarem a obra, aí sim que eles vão pensar em pagar e embutir isso. E até repasse no custo, no já custo vi do isso, apartamento. Repasse. E não pagam. Esses caras vão ser beneficiados. A Unimed, eu passei para você antes de começar o programa, a questão da Unimed. A Unimed está altamente endividada. A Unimed Rio, a Unimed Leste, estão altamente endividadas. A ponto que a Unimed Leste aqui, a Leste Fluminense, do Leste Fluminense, não vai atender mais os associados da Unimed Rio, que isso vai ser muito prejudicial para os advogados de Niterói, que tem o plano da Unimed pela OAB. E vai ter que sair daqui para ir para o Rio de Janeiro. Vai ter que sair daqui Se lá já está deficiente, imagine aumentando essa população. Aqui em Niterói, a Unimed está terminando seu hospital na região oceânica, onde vai concentrar sua emergência. Quer dizer, eu moro em Santa Rosa, eu tenho que ir para a região oceânica para ser atendido, para levar minha esposa, levar meu filho, levar os netos, que é a maior operadora de Niterói, a Unimed. Nós temos 65% da população de Niterói que tem plano de saúde. Se 35% que está no SUS já é mal atendido, imagina se esse 65% tiver que ir para o SUS. Estamos falidos. Vários hospitais vêm fechando ano a ano em Niterói. E agora o prefeito mandou uma mensagem também, diminuindo o ISS dos hospitais e clínicas de 3% para 2%. Por que não para 1% como é dos ônibus? O ônibus está 1 agora? Ônibus, desde a gestão passada. 1%? 1% para colocar o bilhete único em Niterói. Mas com o propósito que o bilhete único de Niterói seria de 1 hora para você viajar, circular com o bilhete único. Como é que você circula em Niterói em 1 hora com o bilhete único? Se você leva para vir de Santa Rosa a Niterói, 1 hora. Imagina quem vem de Itaipu para Niterói para depois ir para o Barreto. Da região oceânica, não tem jeito. Não tem jeito. Então, Parque Nelson, da colina, aquilo ali é um inferno. Isso eu chamo de, quero dizer, são leis para a plateia. Não são leis para a população que se faz necessário. Como, por exemplo, essa pequena temporal que caiu em Niterói, a Rua Lopes Trovão virou um rio. A foto do jornal
apresenta esse rio, e apresenta do lado o Caio Martins, que na gestão passada queriam fazer uma reforma no Caio Martins, porque muitos não sabem, debaixo daquele campo, que hoje não tem mais utilidade, a não ser para o Botafogo treinar lá, e vai ficar talvez para fazer os jogos do Botafogo na segunda divisão, pode ser, que aí o estádio vai compor a torcida. Não, debaixo daquele campo passam ali um encontro de 3 rios que vem da Noronha Torrezão, que vem de Santa Rosa, e ali não se faz um tratamento. Aqueles rios não comportam. Tudo assoreado. Tudo assoreado. Deveria se fazer o quê? Abrir aquele campo ali, fazer um grande piscinão, como estão fazendo na Praça da Bandeira, para segurar ali, retardar as águas das chuvas, para poder depois escoá-la com mais facilidade. E isso não é feito, a cidade não é feita. Essa anistia vai ajudar em que a cidade? Tá certo. Lúcio, eu já acompanhei em São Gonçalo uma campanha do ex-prefeito Ezequiel, acho que foi no 2º mandato, não me lembro bem. E ele fez uma promoção no outdoor, assim, para combater a sonegação. Bom, quando a sonegação se combate com o Ministério Público, com a polícia. Já começou errado o foco do administrativo. E ele gastou, naquela época, em 60 dias, 1.200.000 de propaganda, até com uma emissora que hoje... uma pessoa que eu nem sei se mais está aí operando, mas ele gastou 1.200.000 só em propaganda, investindo. E com sorteio de lingote de ouro, carro, mais não sei o quê, mais não sei o quê. E mais a loteria, a Lotege, que ia fazer o sorteio. Ele gastou 1.200.000. Sabe quanto que arrecadou logo de início? Só? Ele só conseguiu arrecadar com essa campanha 900.000. E gastou 1.200.000. E eu vejo que de lá para cá, sempre os outros prefeitos fazem isso. A Aparecida fez, o Charles fez. Não, o Charles eu não me recordo bem. Mas agora a Aparecida fez, e agora o Neilton, me parece que já é a 2ª anistia. Agora você paga o seu IPTU em dia, o outro não paga, e de repente, quando se vota anistia, os vereadores deveriam ter a preocupação, é o seguinte: bom, nós vamos abater, quer dizer, vamos dar uma bonificação para o contribuinte que paga em dia, para o próximo ano. Mas isso não acontece. Acaba o justo pagando pelo pecador. Como é que você vê isso? Antes de falar sobre esse assunto aí da anistia em São Gonçalo, só uma observação em cima da foto da Lopes Trovão que o vereador João trouxe. Nossa empresa, a Nitnet, funciona exatamente ali na rua Lopes Trovão, esquina com a Gavião Peixoto, no Center 5, em frente ao Campo de São Bento. Mas ali já é maravilha. Ali já é maravilha. Você vê, é uma maravilha. Olha só o inferno que foi. Então eu quero... um rio, virou um mar, né? Um grande lago, isso daí. Ô, Nelson, em relação a essa questão Você me permite, então? Sim. Deixa eu completar. Eu fui avaliador judicial e eu tive brigas que se arrastava com relação à minha avaliação de imóveis na altura ali do Caio Martins, na Lopes Trovão. Por quê? Você chegava, na hora de você... Lopes Trovão e Presidente Bacher. São as duas que cercam o Caio Martins. Então, quando eu chegava ali, a Bacher eu nunca fiz avaliação, sinceramente, ali daquela área, mas a Lopes Trovão fiz muitos. Então, você chegava, Lúcio, naquelas casas, e eles têm tapume, você sobe 60 centímetros, sobe e desce, para você adentrar a casa, porque já é um tapume para impedir a água. Mas isso é permanentemente. Quer dizer, esse imóvel já chegava desvalorizando no mínimo 30%. E quando chegava a minha avaliação pro procurador, que nunca passou por aquela rua, e dizia: não, a Lopes Trovão é um local valorizado e não pode ser esse valor, tem que ser mais. Então eu justificava, tá? E eu convidava-os para ir ao local, para a gente ir naquela casa ver. E nunca foram comigo, nunca foram. E, na realidade, essas brigas, porque a Lopes Trovão eu já entrava desvalorizando 30% devido a essa situação da água na Lopes Trovão. Os meus pais moram ali na Mendiçá, quase com Lopes Trovão. Eu ali morei enquanto adolescente, ali... Foi criado muitos anos, estudei no Abel e tal, então conheço esse alagamento aí, final de ano, Réveillon... Isso aí ninguém resolve isso desde 94, quando a gente se mudou para lá. Isso aí com certeza vem de antes.
Acho que até a ideia que o vereador deu é muito boa, só que tem muitos interesses, mexer ali no Caio Martins, infelizmente, você sabe mais do que a gente a dificuldade disso. Mas, ô Nelson... Sobre a anistia. Olha só, eu sou da seguinte opinião. IPTU, o contribuinte tem que pagar na data como obrigação. Isso é lei, o contribuinte, nós temos que pagar o IPTU na data do vencimento ali que tem que ser. Agora, eu vou falar a respeito de São Gonçalo. O vereador fala aqui sobre IPTU de Niterói, eu vou falar sobre até por onde eu nasci e aonde eu moro. Em São Gonçalo, a gente também tem empresas em São Gonçalo. 1 milhão e não sei quantos mil habitantes. Se não me engano, agora o IDH deu que a renda per capita, se não me engano, é 700 ou 800 reais lá em São Gonçalo. IDH baixíssimo. É evidente que o índice de inadimplência é gigantesco em São Gonçalo. Sendo que São Gonçalo tem, sendo modesto e conservador, 20 vezes mais problemas do que Niterói. Com uma arrecadação que deve ser mais ou menos hoje na casa da metade da que é Niterói. Niterói já foi capital do estado. Então, o contribuinte tem que pagar em dia. Mas aquela multidão de gente, muitos deles em São Gonçalo, pobres, pessoas assalariadas, pessoas de baixa renda, classe D, nem classe C, classe D, eu acho que as anistias para o caso de São Gonçalo são várias. E qualquer um de nós aqui, Nelson, qualquer um de nós, sentado na cadeira de prefeito de São Gonçalo, com a caneta na mão, a gente tem que gerir. E a gente precisa de arrecadação, a gente precisa de receita, a gente precisa de faturamento, de orçamento. Então, eu acho que é uma boa medida. Agora, poderia se pensar em, não digo premiar o bom pagador, não, porque o bom pagador ele tem que pagar, mas assim, que não seja uma anistia total, mas bota lá uma legenda lá como uma legenda dizendo que, sei lá, tal taxinha, tal juros ali não vai ser abonado, mas que o cara vai ter um incentivo para se regularizar, porque por outro lado também, o cara que não pagou, se não tem uma anistia, não tem nenhuma incentivo, ele vai pagar por quê? Por que ele vai ficar adimplente? Se ele não paga, são milhões de pessoas que não pagam como ele, mais uma pessoa humilde ali em São Gonçalo. E outra coisa também, muitos não pagam com uma dor no coração, muitos não pagam porque realmente não tem condição de pagar mesmo. O cara já está endividado, o cara se separou, sei lá o quê, o cara está com problema, o cara teve desemprego, está desempregado e não conseguiu pagar o IPTU e várias outras coisas, porque o banco vem em cima dele na hora. Então o IPTU ele tem como protelar. Então existem aqueles que são caloteiros mesmo, não paga, não quer pagar, que é uma boa grande. Mas esses são beneficiados. Também, eu sei. Mas tem aqueles que não pagaram porque quem aqui nunca passou por dificuldade financeira. Agora, no caso de São Gonçalo, como é classe D, renda per capita R$800, 1 milhão e pouco, um problema pra caramba naquela cidade, eu acho que não é total, mas que reduza a multa ou os juros, mas que ele tenha um benefício, um incentivo em se regularizar e em pagar. Porque se ele não pagar a internet, se ele não pagar o telefone, corta com 5, 7 dias. Então, a gente tem que pensar no caso do IPTU de uma outra estratégia. É verdade. Bom, vamos ao telefone? Vamos ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Nelson Rogério. Oi, Rogério, tudo bem? Ó, duas coisas que eu queria falar rápido, né? Sim. No assunto. O negócio da Unimed está falindo porque sustenta o Fluminense. Não sustenta a saúde. Ele sustenta futebol. E eu acho isso errado. Fica pagando jogador para desfrutar time para ficar glamourizando. Eu acho errado. Não tem que pagar time de futebol, não. Tem que tratar bancar o hospital. Porque aí sim, se fosse assim, seria melhor. Sobre o IPTU, eu estou vendo um amigo falar sobre que não tem condição de pagar, porque separou isso. Se não tem condição de pagar, vende o imóvel e passa para outro, não é desculpa de vender, porque o IPTU é bem baratinho. Há um incentivo para aquele que paga em dia com desconto, já é um incentivo. Agora, o que eu fico olhando sobre o IPTU, tem gente que é safada mesmo e não quer pagar, e fica as casas abandonadas aqui em Niterói, tudo aí se rodar em Niterói, virando cativeiro, a casa caindo aos pedaços, e o que acontece são pessoas que não querem vender, não querem fazer nada, quer ver apodrecer, mas não quer passar para ninguém. Sim. Isso aí a prefeitura botou em Niterói, que eu tenho um jornal Fluminense aqui, dizendo que o prefeito ia leiloar essas casas. E até agora não passou leilão nenhum. Tem gente querendo comprar e melhorar,
mas tem gente que não quer porque quer picardia. Eu fui em uma aqui na rua, que estava assim mais ou menos, eu perguntei à senhora, a senhora não quer vender? Não, não quero vender. A senhora não quer alugar por esse baratinho para vir consertar e morar? Ah, não posso vender. Então é olho grande que a pessoa tem e não quer fazer. Não faço nem sai de cima. Então o que acontece? Sobre esse negócio de o prêmio de quem paga em dia, tem uma coisa que vocês podiam ver também, que é a imobiliária. A imobiliária, quando o inquilino paga em dia, não tem nenhum benefício. Quando o fiador também está em cima, não tem nenhum benefício. Mas, quando o inquilino atrasa, ele vai em cima do fiador e quer tomar até a casa do pai. Isso é uma injustiça que acontece com a especulação imobiliária em Niterói. Tem uma firma chamada Sul América Seguro, que ela faz seguro calção. Aquele seguro calção você tem que pagar todo ano. Porque você perde, morre, fica para ele, some. Você paga lá R$1.800, R$2.000 de seguro calção que eles pedem. O ano que vem você tem que pagar de novo quem mora na casa, porque perde. E aquilo não fica para quando você está em desconto. Tá certo. Então, está muito difícil a moradia em Niterói, ainda mais pela especulação imobiliária, e os prefeitos não estão agindo direito, porque quem não quer pagar, sai para outro que paga. A desculpa de não poder pagar, o IPTU é muito mais barato do que o aluguel. Tá certo. Então tem que melhorar isso aí, moralizar, e ver esse negócio de moralização, de moradia, porque tem gente pagando aluguel, olha, eu pago aluguel caro e para poder sobreviver. Mas não quero morar na comunidade de graça nas costas de ninguém. Tá certo. Então tem que ter melhoria, né? Valeu, Rogério. Um abraço, Nelson. Um abraço Obrigado. para vocês todos aí. Obrigado Tchau. pela sua participação. Mas até em cima do que o Lúcio falou ali, eu acho o seguinte, mas aí eu vou até me discordar um pouco do Lúcio, porque eu acho o seguinte, você não pode incluir, por exemplo, empresas grandiosas que nós temos na cidade de São Gonçalo, por exemplo, e a população que não pode pagar. Eu mesmo já briguei muito por IPTU, cadastrava as pessoas, né? E nós tivemos um aumento em plano real, entre 2 anos de governo do Ezequiel e 2 do Bravo. Pô, falei Bravo, não gosto de falar esse nome, infelizmente. Eu não gosto de falar desse cara. Bom, com todo respeito, mas como homem público não. Como pessoa eu nem falo, mas como homem público realmente foi uma negação da administração pública. Eles aumentaram o IPTU até 600%, quando o plano real, naquele período, foi de 4%. Calculei 300 carnês na comunidade, chegamos à conclusão, o tribunal mandou a população executar. Quando o Ministério Público foi executar coletivamente, ele disse, não, tem que ser individualmente. Agora, pobre coitado lá, como é que vai saber que ele tem que executar? Ele não tem nem mecanismo, nem tempo. Então, Lúcio, eu acho que nessa hora tinha que separar, por exemplo, porque tem o fim social da terra. Eu não acredito que a finalidade social de quem tem uma casinha humilde, tá? Que está é o mesmo, por exemplo, que tem outros, que eu não vou citar o nome aqui, que é muito chato, mas tem gente aí que deve milhões de IPTU, pessoas que têm dinheiro e até com cara de filantropia, tá? E a situação. Vamos ao ouvinte, alô, bom dia. Bom dia, Nelson. Aqui é amiga do João Gustavo, Elza de Caraí. Ô, dona Elza. Dona Elza que sofre com aquelas enchentes ali, que me pede constantemente para cobrir aquele valão da Ari Parreiros, dona Elza. Mas aí, está dando anistia de IPTU? Dá um jeito naquilo, que aquilo está horrível, é lixo que jogam lá e tudo. Sim. Quanto à pergunta, sim, eu dona quero Elza. primeiramente cumprimentar toda a mesa, viu? Meus parabéns. E quanto à pergunta, eu concordo plenamente com tudo que o Rogério disse. Sim. É. Não é? Pois é isso, o IPTU é muito caro, não é isso? Muito caro. Tá certo. Mas a gente tem que pagar, fazer o quê, né? Se não pagar, já viu, né? Vamos da gente o apartamento. Então tá bom, dona Elza. Obrigado pela sua participação, hein? Um abraço, Elza, um beijo. Um abraço, João. Dá um beijo na Ilda Maria. Tá bom, obrigado. Sabe o que me preocupa, Lúcio? Tem um detalhe. A gente que é advogado, a gente lida com isso. As pessoas ficam, aquelas pessoas pobres, eles ficam, não pagam mesmo, não tem condição de pagar, né? E eu acho que o IPTU era uma coisa que foi criada simbolicamente, hoje é fonte de renda do município, é divisa, né? Se faz divisa com o IPTU. E sem falar naquele aumento, todo ano que tem imóvel que desvaloriza e eles aumentam o IPTU, tem imóvel que desvaloriza e aumenta-se o IPTU. É que na hora de fazer o inventário, que vai se pegar a quitação fiscal, João, o cidadão deve.
E outra coisa, deve inclusive as que estão prescritas, porque eles não quitam, não dá certidão de quitação. E aí as pessoas preferem tirar do seu montante e pagar até as prescritas para poder obter a certidão negativa. Agora, eu acho o seguinte, que na hora de se fazer anistia, pode-se fazer uma anistia como? Fazendo anistia quer dar anistia ao mal pagador para montar o fluxo, tudo bem, mas também tem que beneficiar quem paga em dia no próximo, repor no próximo ano, né? E agora, quem não pode pagar, não se discute, não pode pagar mesmo, não tem como. Também eu nunca vi nenhum prefeito executando nenhuma dívida, que apesar da lei de execução fiscal determina que seja lançado e executado. Porque também tem um lado da finalidade social da terra. Tem uma pergunta aqui do Paulo Roberto, morador de São Gonçalo, aproveitando sobre o IPTU, ele pergunta o seguinte: aquele morador que mora numa rua que não tem esgoto, não tem asfalto, não tem saneamento nenhum, ele pisa lá na lama, pisa na sujeirada, entendeu? Buraqueira tremenda, ele tem que pagar o IPTU? Já que ele não tem nada na sua rua, tem buraco, esgoto, ele está perguntando na mesa aqui, né? Agora, minha opinião, Lúcio, sim, tem que pagar, infelizmente. Por quê? Porque a rua dele pode não ter nada, mas ele transita pelo município como um todo. Tem a guarda municipal, tem funcionalismo, o município continua funcionando. Agora, é um absurdo que não tenha asfalto na rua dele. Isso aí é um absurdo. Falhou a prefeitura e é isso. E a lei tem que pagar, infelizmente. E a lei foi feita para todos, né? Todos. Foi feita para todos, não tem como. Tem uma alternativa, qual é o nome dele? É Paulo Roberto. Paulo Roberto, reúne os moradores da sua rua e deposita, conseguindo um depósito na justiça e entra contra o prefeito. Infelizmente, entrar com ação a justiça, inclusive, está mandando urbanizar ruas, que eu acho que, com todo respeito, eu acho isso um absurdo, porque o judiciário não foi feito para administrar. O judiciário foi feito para decidir. Não, a justiça manda urbanizar a rua, como também manda internar paciente. Pois é, infelizmente eu acho que infelizmente está acontecendo isso. Executivo está acontecendo isso, né? E agora, o que acontece é o seguinte, com relação a essa pergunta dele, o mais grave que eu acho, Lúcio, que eu percebi isso, é que quando o prefeito Edson Ezequiel fez a justificativa para aumentar o IPTU, ele incluiu na justificativa varrição de rua. Eu duvido que essa rua desse cidadão aí seja varrida. Paulo Roberto. Não é varrida, com certeza. Está cheio de buraco. Quando a chuva, São Pedro manda passar uma água lá, aí vai sair varrendo tudo. E outra coisa, iluminação pública. Né? Iluminação pública. Muitas ruas pagam taxa de iluminação sem ter, João. Sem ter. Ou eu estou falando grego aqui? Não, deixa eu colocar para você uma explicação sobre iluminação pública. Você não vai falar de Niterói para São Gonçalo, que não tem diferença, né? Falar em Niterói que também tem problemas de iluminação pública em Niterói. Nós temos que analisar o seguinte, a iluminação pública, ela consta no custo do IPTU, como também vem na conta da SERJ. Na taxa de iluminação. Tem aquela taxa de iluminação que a SERJ tem que repassar para a prefeitura. Então, ali dizem que não é bitributação. E outra coisa, quando você paga a iluminação pública, não é porque a sua rua não tem. Como o Lúcio falou ali, é a iluminação pública da cidade. É os prédios públicos, é os hospitais, é os postos de saúde. Você paga a iluminação pública da cidade. A questão de discutir que se no IPTU você já paga e na conta da Ampla também vem, aí é uma outra discussão que já no Superior Tribunal caiu, ficando provado que são duas coisas diferentes. A taxa de iluminação e dentro do IPTU como imposto. São duas coisas diferentes. Zé Carlos, manda lá. Não, mandaram uma outra aqui, a Adriana mandou para Sua Cidade e Seus Valores, né? Está aqui dizendo aqui, né? Sobre a respeito de um contrato que foi feito com a Prefeitura Compilar Entretenimento Prestadora de Serviço, né? O objetivo é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de iluminação cênica para o período natalino no município de São Gonçalo. O contrato foi de R$1.008.000. R$1.008.000 para ficar 45 dias enfeitando São Gonçalo. Está aqui a Adriana do Alcântara, mandou para mim aqui. Então ela pergunta,
contrato é esse, rapaz? 1 milhão? 1.008 mil reais. Quem tem que esclarecer isso aí é a pessoa do governo, né? Tem que ligar para cá isso e dizer por que isso. Mandou pro seu Face aqui. O porquê ótimo, isso, esse gasto todo, né? De 1 E os milhão 27 e 8 mil vereadores apurarem, né? 1.800.000. Quase... Não, 1.008 mil reais. É 1.008.000. Tá até no contrato que ela mandou aqui, ó. Saiu no saiu no ato, aqui, vi 800, saiu no atos oficiais da prefeitura dia 1º de dezembro de 2014. Está aqui o ato oficial da prefeitura. O ato? Tá aqui. Ela estampou aqui pra gente. É muito dinheiro, né, cara? Nelson, só para, já que estamos comentando coisas sobre luz, energia, colocar para você ter uma ideia, a presidente Dilma aportou para as empresas de energia elétrica do país, as concessionárias, 17 bilhões. Bilhões. O valor gasto no Bolsa Família, que também era 17 bilhões. 17 bilhões. E, além disso, nós ainda vamos pagar o aumento da energia para esse ano de 2015 aí, que deve bater a casa de quase 15%. Se não quiser dormir no escuro. Dormir não. E outro detalhe, você não pode escolher outra concessionária, né? Você só pode ter luz da Ampla. Tá certo. Porque telefone você pode ter vários telefones. Isso é uma questão de amplitude, né? Bom, vamos ouvir. Alô, bom dia. Bom dia, Carneiro. Com quem estou falando? Luzia Carneiro. Ô, dona Luzia, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Tranquilo. Abraço para Leni. Obrigado. Abraço para Leni. Abraço para Hilda. Abraço para Rose do Dudu. E esse moço, seu Lúcio, como é o nome da esposa? Lúcio Carlos. Esposa, o nome dela é Geise. Geise. Isso. Um abraço para Geise também. Agradeço o nome dela. Família de vocês. Abraço para a família. Obrigado, Luzia. E para toda a família Fluminense. Obrigado. Vamos lá, segura. Olha. Então, desde que o mundo é mundo, o pobre é capacho do rico. Sim. Sabe por quê? Não é porque o rico quer ter mais do que o pobre, não. Porque o pobre, ele é bobo. Nós pobres, somos bobos. Entendeu? Porque se você mora numa área que você não tem nada em troca, você não tem que pagar nada como o rico faz. O empresário, ele não paga e está acabado. Você pensa quantos meses deve a prefeitura do Rio de Piranhão, do Rio de Janeiro? A luz quem paga a luz para eles somos nós. Essa árvore que está enfeitada aqui na lagoa, quem paga somos nós. Tudo quem paga somos nós. Os empresários do supermercado, quem paga somos nós. É tudo produto, a maioria do produto está tudo reavaliado. Ele bota outra data e o produto é o mesmo, chega em casa, está podre. Aí, então, assim, é só vir aqui trocar. Para um pobre trocar, dá uma mão de obra do caramba, que o pobre trabalha pra caramba. Sim. Então, meu filho, desde que o mundo é mundo, o mundo é dos vivos e dos mais vivos. Enquanto não aprender que o político, ele é empregado do povo, ele está ali para representar o povo, ele tem que ganhar igual o povo. Você descontaram 5 mil do cara. Quanto esse cara não ganha? Se for descontar meu, era 5 reais, 10 reais, 20 reais, porque eu ganho 800. E aí descontar 20. Mas ele, como ganha 50 mil, descontou 5 mil para ele, é pinto, não faz falta para nada. Tá certo. Então, Carneiro querido, enquanto esse povo não aprender que o povo tem o governo que escolheu, então, meu filho, se você escolheu esse governo, eu e outras pessoas, não estou falando sobre ninguém, não estou falando mal de ninguém. Estou falando sobre a maioria que votou. Se a maioria escolheu esse governo, é sinal que o negócio está bom. Tá bom demais. Então vai ser eu e você que vamos mudar isso, porque sempre o empresário é quem manda no mundo. Desculpe o Lúcio querido, que ele é empresário, mas é a realidade e ele sabe disso. Obrigado, porque Lúcio. Dinheiro é dinheiro, tutu é tutu, tá money certo. é money. Tá certo, querido. Obrigado. Jesus abençoe vocês, bom final de semana. Obrigadão, minha filha. Obrigado, Luzia. Só um asteriscozinho, uma observaçãozinha rapidinho sobre o que ela falou. Ela está certa. Não só empresários, como banqueiros, as finanças internacionais mandam sim. Só um detalhe aí que, por favor, ouvinte,
pequenos empresários e médios empresários brasileiros têm que ser separados dessa categoria de empresários a que ela e eu me referimos. Sim, as grandes finanças, os grandes empresários, como de ônibus, por exemplo, Jacob Barata, que inclusive é da Pacheco e da Sérgio Cabral e da empresa de ônibus, eles, para cima deles, mandam. A gente é quase, a gente está muito mais perto da senhora do que deles. E nós somos empresários. Não, é aquele negócio, você fala do empresário de impacto, né? Você fechou, por exemplo, uma empresa, aí como você acabou de falar dessa empresa de ônibus, dá um impacto, né? Agora, o que acontece é o seguinte, que eles também ainda têm um gravame, porque eles são prestadores de serviço público. E é uma situação complicada. Papel que o Estado não faz. Isso, a ampla é concessão pública. Agora, não tem como comparar a Nitnet, por exemplo, com a Oi, com a GVT, com a NET, com a Embratel, não tem condição nenhuma com a Claro. Imagina como você faz para sobreviver nessa... Exatamente. Nessa praticamente, estou muito mais próximo de um trabalhador do que do empresário que ela se refere. Se você for enumerar as benesses que o governo dá para essas empresas e para a sua, eu acredito que essa semana, inclusive, se não me engano, a Dilma deu um incentivo aí para as empresas de telecomunicações. Está pensando na Nitnet, ela? Não, ela está pensando na Oi, do Lulinha. Ela está pensando na GVT, ela está pensando nessas grandes que bancaram a campanha do PT e articulam junto com a Anatel e com o Ministério da Telecomunicação. Não está pensando na Nitnet, nem em provedores que tem pelo Brasil inteiro milhares de provedores de pequeno porte. Vai lá, João. Nelson, está quase chegando a nossa hora. Eu queria dar um informe que vocês